Bem-vindo e bem-vinda ao canal do TIP. Hoje a gente tem uma história maravilhosa que envolve medicina, direito e uma transição de carreira incrível que aconteceu e está acontecendo durante a pandemia do Covid-19. Então, roda a vinheta para a gente conhecer a história da Rúbia Menezes. Desde que eu vi o seu post no Facebook, eu fiquei arrepiada, eu fiquei passada e eu falei, meu Deus do céu, eu preciso gravar com essa mulher. Preciso. Me conta, mulher, fala o seguinte para mim. Você tá em Brasília hoje, é isso? Isso, eu moro em Brasília. Mas você nasceu onde? Eu sou gaúcha, morei muito pouco tempo no Sul, né? E a minha vida inteira praticamente foi em Cuiabá. Morei 27 anos, então eu me considero uma cuiabucha, que é uma cuiabana com gaúcha. E hoje eu Maravilhosa. moro em Brasília. Brasília. O que você foi fazer em Brasília? A gente veio para Brasília porque eu sou concursada, né, de uma empresa e seria muito melhor para a gente aqui, para crescer nessa empresa, porque a matriz dela fica aqui. E decidimos vir porque eu e meu esposo trabalhamos nessa empresa e em busca de crescimento profissional mesmo. Perfeito. Agora me conta uma coisa, você saiu da escola falando que você queria fazer o quê? Você respondia quando perguntava assim, Rúbia, o que você será quando você crescer? Desde os meus 10 anos, eu acho, eu sempre falei que eu queria fazer medicina. Então, na escola, durante a adolescência, durante o ensino fundamental, sempre quis fazer medicina. E todo mundo me perguntava, a única certeza na vida que eu tinha que eu queria ser médica. Mas assim, dizem que, né, os sonhos nunca morrem. Então, eu vim atrás do meu sonho novamente. Peraí, então vamos lá. Você está trabalhando hoje, até onde eu entendi, num banco. Isso. Você resolveu fazer medicina. Então, eu formei em direito tudo errado. Comecei a trabalhar num banco, depois eu fiz um concurso, né? Hoje eu sou concursada de outro banco, mas a medicina nunca morreu, ela sempre ficava ali, sabe? Tipo, eu olhava um médico e falava, meu Deus, por que eu não sou médica? Por que eu mudei? Por que eu não, né? Por que me fez parar onde eu tô agora? E aí, esse ano eu tive uma decepção muito grande no meu emprego, e fez reacender aquela velhinha assim, porque meu esposo falou para mim, Rúbia, as coisas não dão certo para você na empresa, porque não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você realize seu sonho. E eu falei, caramba, eu acho que é mesmo. Baita sabedoria, né? Muito sensato, né? Diga-se de passagem. Parabéns, Daniel, né? Por sua sensatez, né? Exatamente. Às vezes a gente precisa assim, às vezes a gente tem o sonho, tem a coragem, mas precisa daquele vai, porque qualquer coisa a gente segura a onda, né? Assim, essa rede de apoio é muito importante, né? É exatamente isso. A gente tem que ter. Eu falo que eu faço medicina, mas ele é minha base, meu esteio, meu tudo, né? Que se não fosse ele para me dar essa força, eu acho que eu não teria coragem, né? Seria muito mais difícil. E me conta uma coisa, então vamos lá. Você, adolescente, saiu da escola, a gente conversou um pouquinho antes, você imaginou que você ia fazer medicina? Como é que foi esse processo de sair da escola, cursinho e etc? Porque medicina é concorrido pra caramba, né? Então, assim, durante o período da escola, eu sempre fui muito estudiosa, muito esforçada. Então, assim, eu me dedicava mesmo para aquilo que eu fazia. E se eu tirava um 8, eu chorava. Minha mãe que vinha me consolar, falava, minha filha, 8 é bom. Aí eu falava, não, eu não queria tirar 8. Então, assim, esse meu histórico fez eu ter a certeza, assim, absoluta, que eu ia sair da escola e ia passar no vestibular de primeira para medicina. Pô, eu me achava muito boa, né? Eu falei, cara, me dediquei a vida inteira, vou sair, vou passar. Só que daí eu fiz o vestibular de medicina, para medicina, né? Naquela época nem existia ENEM. Passei para tudo na federal, menos para medicina. E isso foi frustrante. Falei, Ainda meu em Deus, Cuiabá. ainda em Cuiabá. Eu falei, caramba, tudo que eu fiz até hoje não valeu de nada. Tipo, estudei, me dediquei. Não passei para medicina. Aí eu falei, não é possível. Aí minha mãe, não, faz uma particular. Não, porque mãe, tu pagou escola particular para mim a vida inteira. Como que eu vou fazendo agora você pagar para mim
ensino superior, não, isso não faz parte e tal, não sei o quê. E não aceitei. Meu pai e minha mãe que falaram, a gente paga, a gente vende carro, a gente faz o que tem que fazer. Não aceitei. Falei, não. Aí então a gente vai financiamento. Eu começar minha vida devendo de jeito nenhum, não quero. Aí minha mãe falou, então faz cursinho esse ano. Eu tinha 17 anos, resolvi fazer cursinho. Aí eu fiz um concurso de bolsa lá em Cuiabá, passei em primeiro lugar e ganhei 100% de bolsa. Então, meus pais não gastavam comigo. Aí eu fiz, linda, maravilhosa, fevereiro, março, abril, maio. Chegou maio, eu fiz 18 anos. Aí parece que você faz 18 anos e tem o anjinho e o capetinho aqui, né? Aí fica o anjinho, faz medicina, o capetinho, não, tu tem 18 anos. O que eu fiz? Falei, não, 18 anos, já sou maior, não quero mais saber de ficar estudando. Vou trabalhar. Não precisava trabalhar, meus pais, assim, tinham uma condição financeira boa, mas eu falei, eu quero trabalhar. Distribuí meu currículo no banco, fui contratada e fui trabalhar no banco. E eu precisava fazer um curso superior. O que eu fiz? Falei, vou fazer o vestibular aqui nessa faculdade particular de Cuiabá, para administração. Passei em primeiro lugar lá para administração, e aí falei para meus pais isso. Meus pais queriam morrer. Falaram, pelo amor de Deus, não desiste na medicina. Mas eles também foram sábios, igual meu marido. Eles deixaram tudo no tempo que devia ser. E deixaram eu fazer o que eu queria. Só que minha mãe falou assim, então já que tu não vai fazer medicina, não faz administração, faz direito. Que pelo menos direito serve para tudo na vida. Se você não gostar, você faz um concurso, alguma coisa assim. E eu falei, eu vou ouvir minha mãe, pelo menos né, nessa dica. Fui lá, fui na faculdade, pedi para trocar de curso. Eles aceitaram. E comecei a fazer direito trabalhando. Para mim, tudo muito cômodo. Eu fazia direito numa faculdade particular que tinha um pub bancário e eu trabalhava nesse pub. Então, eu ficava no pub, né, que é um posto de atendimento bancário, ficava ali, trabalhava e já ia para a faculdade. E era no bairro que eu morava, então... Nossa. A logística era perfeita, né? A logística perfeita, só o curso que não era o que eu queria. Mas como é que foi fazer direito, assim, tipo, era uma coisa que você, tipo, olhou e falou, puta, legal, tô aprendendo, ou era uma coisa assim que você ia pra faculdade e falou, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Então, olha, fazer direito para mim foi muito difícil e eu acho que eu fiz tudo errado mesmo, porque no primeiro semestre eu comecei umas matérias assim muito história do pensamento jurídico, filosofia, sociologia, e eu falava, meu Deus, odeio esses negócios. Não, no segundo semestre vai melhorar. E aí foi indo, sempre na esperança que ia melhorar. Nunca melhorou. Eu nunca gostei, assim, para mim foi torturante fazer direito. Mas, assim, eu acho que foi legal, aprendi um conhecimento que para minha vida, né, valeu. E o principal, eu consegui ser aquela aluna que eu não tinha sido durante o ensino médio fundamental, né? Eu joguei truco, eu faltei, eu fui para PF, eu quase reprovei nas matérias. Mamãe estudava comigo e minha irmã, então a gente era tudo a mesma turma. Vocês são na mesma classe? Na mesma classe. Minha mãe lá, ela passava cola, ela pegava a prova assim, ia passando assim, ó, para eu copiar. Eu tô passada com isso. Você estudou na... Não, gente, só isso já é uma outra... Meu Deus! Rúbia, você tem mais história que o Walt Disney, velho. Que isso? Que isso? Pois é, cara. Só que assim, minha mãe teve que desistir no meio, porque ela também teve câncer, né? Então ela optou por continuar, porque ela fazia 2 faculdades, pedagogia e direito. E daí ela formou em pedagogia na Federal e saiu direito. Então formou eu e minha irmã junto, né, na faculdade de direito. Mas era o máximo, porque minha irmã continuou sendo CDF. Mas peraí, deixa eu só entender uma coisa. Sua mãe teve câncer em que ano? Minha mãe teve câncer em 2006. 2006. E 5 4 anos depois, mais ou menos, foi você. 4 anos antes de mim. Quando eu descobri que eu estava com câncer, ela ainda tomava o remédio que a gente tomou, né, por alguns anos juntas. E o mais engraçado, tipo, no primeiro ano era bem relapso, né? Menina nova, né? 24 anos, 25 e tal. Eu não tomava o remédio. Então, assim, às vezes eu esquecia de pegar. Ela me dava do dela. Ela deixava de tomar o dela. Gente, vocês fazem tudo juntas mesmo, né? Que timing, né? Que relação. Tudo junto. Eu falo pra ela, mãe, a gente combina tanto, a gente tem uma parceria tão grande que até a mesma doença a gente teve. Caraca. Ó, a gente já deu um spoiler aqui, mas a gente vai chegar nessa parte da história. Peraí, gente. Ó, e já vou aproveitar para falar uma coisa. Se você tá gostando aqui da história da Rúbia e desse Veda, não deixa de assinar aqui o canal do Tipe
E não deixa também de deixar o seu like, porque essa história pode inspirar muita gente esse vídeo. Se você deixar seu like aqui, esse vídeo vai chegar em muito mais gente. Então volta aí, corta para onde você parou aqui da história. Então, a história foi, né, do direito, né, que eu trabalhava, né? Jogando truco lá na faculdade, parou no truco da faculdade. É, isso eu fiz muito bem, formei nisso, cara. Eu sou muito boa de truco. Até hoje eu sou apaixonada em jogar truco. Oh, meu Deus. Mas o direito não. Eu não fiz nem OAB, então eu não posso nem falar que eu sou advogada. Mas assim, eu sei argumentar muito bem. Então eu sei muito bem dos meus direitos. E quando eu vou em algum lugar, acontece algum problema, eu falo, não sei o que, falo todos os artigos e falo, sou advogada. Quando eles pedem OAB, eu chamo meu marido e falo, amor, vem aqui me dá só OAB, por favor. Maravilhoso. Então ele tem OAB, eu argumento, eu defendo, eu faço sustentação oral. Meu Deus, cara, meu Deus. E você acabou a faculdade, então. Mesmo que você fale, ai, meu Deus, estou fazendo isso aqui, você conseguiu concluir. Consegui concluir, fiz a faculdade, só que, assim, eu até falava, se um dia eu precisasse, né, eu já trabalhava em bancos, né, eu falei, se eu mudasse de carreira, não conseguisse fazer nada, eu sou muito comunicativa, eu preferia vender roupa em shopping, ser vendedora do que ser advogada. Eu realmente não gostei de advogar. Para mim, o estágio foi a verdadeira prova que eu estava na carreira errada, que aquilo não era para mim. Então, eu fiz o estágio obrigatório, né, que a gente defende ali algumas pessoas. Defendi, assim, com muita dedicação, porque, né, apesar de eu não gostar, eu era advogada daquele caso, mas aquilo ali fez eu ter a certeza absoluta que advogada não seria minha profissão. Entendi. E aí? E depois disso, você estava trabalhando ainda em banco? Isso, aí eu trabalho num banco, né, que eu sou concursada, e a carreira indo. A carreira estava indo maravilhosamente em Cuiabá. Aí chegou num ponto que começou o negócio a ficar muito difícil. E eu falei, eu sempre prezo muito pelo bem-estar, essas coisas. E eu falei, cara, eu tinha pavor de ir para a agência, não queria mais. Falei, sabe? Então, o dia que eu acordar, eu falava, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Não, você vai me deixar doente de novo. O que eu fiz? Eu larguei minha carreira inteira em Cuiabá e fui para uma área meio, que é uma área administrativa. Então, eu dei o primeiro tiro no pé na minha carreira lá em Cuiabá. E fui para essa área administrativa. E eu lembro de uma coisa que meu marido me perguntou. Ele falou, quando eu fui para essa área administrativa, ele falou assim: você tá gostando, né? De ir? Você acha que você fez um bom negócio? Eu falei para ele, amor, para mim foi um ótimo negócio. Porque quando eu estava na agência, eu era triste 29 dias. E eu ficava feliz apenas quando eu recebi o salário. Porque era um salário muito melhor, né? E aí eu perdi 50% do meu salário e fui para a área meio. E falei para ele, hoje eu sou 29 dias feliz. Só que quando eu recebo o salário, que é eu fico triste. Mas nos outros, eu sou super feliz. Então eu não me arrependo. Muito bom. E aí, foi. Só que daí, assim, ele continuou na agência, né? Mantendo a casa com salário maior. E começou a adoecer também. E aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa por ele também. Porque aquela vida que ele estava levando não ia levar ele em nenhum lugar. E aí a minha área acabou em Cuiabá. Reestruturou. E nós éramos 35 funcionários e foi escolhido apenas 11 e eu não estava nesses 11. E eu tinha que procurar novamente um outro caminho. Ou eu voltava para a agência, ou eu tinha que escolher 6 estados. E dentro desses 6 estados eu conversei com o Daniel, falei, Daniel, vamos? Aí ele falou, você tá louca, você imagina. 27 anos morando em Cuiabá, os pais dele moram lá, meu irmão mora lá, meu pai mora lá, casa própria em Cuiabá, todos os amigos em Cuiabá. Nunca imaginamos morar em outro lugar. E aí ele falou pra mim, faz esse negócio aí, ó, se você passar, a gente vai pra Brasília. Acho que ele achou que eu não ia passar. E eu fiz, passei. Falei pra ele, e aí, vai arrumar a mala quando? Eu passei. Ele, não acredito, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu passei. Aí foi o primeiro desafio. Eu precisava, né, vir para Brasília, ele precisava vir junto, só que ele precisava vir com a função dele, porque senão a gente não ia dar conta, né? Porque Brasília é tudo mais caro, né? Moradia e tal. E a gente não estava conseguindo uma função para ele. E aí nós combinamos de ficar 1 ano morando à distância, se fosse necessário. E assim foi. Ele veio, ficou aqui 1 semana, foi em vários lugares, distribuiu o currículo, fez entrevista, as pessoas queriam dar uma função muito menor para ele.
E aí, no dia que ele foi embora, porque ele ficou uma semana mais de férias comigo, eu já estava trabalhando, eu cheguei no aeroporto, né, na hora de despedir, ele virou para mim e começou a chorar e falou, amor, o que que a gente fez na nossa vida? Aí eu falei, meu Deus, né? Eu falei, eu não posso cair agora, né? Eu falei, não, amor, por que você tá falando isso? Ele, a gente tinha uma vida estável, você ficava do meu lado, a gente sempre fazia tudo junto, agora olha aqui, eu vou ficar lá em Cuiabá e tô aqui, pra que a gente fez isso? Eu falei, não, Daniel, se a gente fez isso é porque Deus vai dar o caminho, e se for para ser assim, vai ser. Não desanima, não. Ele, então, tá bom. Um abraçou eu chorando e eu firme e forte. Na hora que ele subiu a rampinha do aeroporto, eu sentei no banco e desabei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu joguei minha vida no lixo. O que eu fiz? Ai, meu Deus. E aí fiquei desesperada, desesperada mesmo. E comecei a chorar a semana inteira. E rezei bastante. Falei, Deus, mostra o caminho. E eu tinha feito o vestibular para medicina em Cuiabá. E aí tava assim, chamando, né? Já tava nas próximas chamadas, numa faculdade particular. E eu falei, se for para eu fazer medicina, me chama, que eu volto, né? Eu saio da caixa daí. Mas se for para eu continuar na caixa, né, consiga a transferência para o Daniel. E aí eu chorei de segunda a sexta, eu comprei passagem para ir nos próximos 6 meses para Cuiabá. E na sexta-feira ligaram para o Daniel. Daniel, aquela vaga que você tentou, a vaga é sua. Aí, putz, Daniel me ligou. Você tem tantos dias para se apresentar. Era uma semana, tipo, era uma coisa de louco, assim, sabe? E eu falei, caramba, né? Aí a felicidade foi a mil. Isso foi na sexta. Na segunda me chamaram para medicina. E aí eu falei, cara, Deus mostrou o caminho, né? Não era para eu fazer medicina naquele momento. Então, se Deus quer que eu continue na caixa, continuaremos. Vou me dedicar. E assim nós fizemos. Viemos os dois para Brasília. Eu continuei me dedicando muito ao meu emprego, né? Que até falei. e assim, vivi o meu emprego. Eu sou muito dedicada no que eu faço. Eu gosto muito de sempre dar o melhor de mim. E fiz tudo, assim, lá, né? E esse ano, quando eles tinham a oportunidade de me promover e valorizar o meu trabalho, eu sofri uma retaliação muito grande, uma sacanagem de uma pessoa que estava numa banca de um processo seletivo e não fui escolhida. E assim, toda a minha dedicação, todo o meu trabalho, tudo que eu tinha feito para mim foi por água abaixo, entrou num ralo e foi embora. E eu sofri muito, fiquei 30 dias chorando, sabe? E sem saber o que fazer. E aí meu esposo veio e falou aquilo que eu já tinha dito. Falou, ó, as coisas não vão dar certo para você porque não é o que Deus quer para você. Então você pode se dedicar, você pode fazer o que você quiser, mas Deus tem outro caminho para você, né? O plano dele é totalmente diferente. Faz o vestibular. E aí foi que deu essa reviravolta na minha vida. Mas assim, não pense não que eu abandonei o emprego. Ainda não. Eu preciso trabalhar para pagar a faculdade. Então ainda continuo me dedicando como eu me dedicava antes. Eu não sei fazer nada pela metade. E Tá só não tenho mais claro vida. e visível isso. Só não tenho mais vida, não tenho mais alma, não tenho mais tempo, não tenho mais nada, mas eu vou assim fazer o meu melhor no meu emprego, né? Eu tenho uma função técnica e vou também fazer o melhor na faculdade. E ainda vou tentar ser a melhor esposa, a melhor mãe de cachorro, a melhor dona de casa. Maravilhosa. Agora, escuta uma coisa, deixa eu só entender. Você começou as aulas para medicina durante a pandemia. Você está fazendo aula igual a gente está aqui gravando no Zoom. É isso mesmo? Cara, tá aí outra história. Eu só passei, assim, a pandemia, ela trouxe bastante coisas ruins, né? Assim, a gente teve que se adaptar ao novo. Eu nunca fiquei tanto tempo dentro da minha casa. Acho que pela entrevista já deu para perceber que eu sou bastante agitada. Eu falo com as mãos, eu odeio televisão. Então, assim, para mim foi o primeiro aprendizado. E o segundo é que nem sempre as coisas ruins não trazem coisas boas, né? Eu me inscrevi no vestibular né, para medicina durante a pandemia. Só que, quer dizer, não era durante a pandemia, ia ter o vestibular, né? E aí, de repente, no meio do caminho, pandemia, proíbe tudo, mudou tudo. Vai ser vestibular pela nota do Enem. Eu falei pro meu marido, lascou. Pelo Enem, Daniel, eu fiz Enem de 2017. Apenas, só fiz 2016 e 2017. E aí, no edital da faculdade, podia utilizar a nota de 2017, 18 e 19. E eu entrei lá com a nota de 2017. Então, isso foi por causa da pandemia.
Isso foi a primeira coisa boa. E assim, a segunda é começar as aulas na pandemia. Cara, tudo muito estranho. Não tem habilidade, não tem aula, né, prática. Eu tenho que ter mais disciplina ainda de ficar na hora de estudar, só estudar, na hora de trabalhar, só trabalhar, porque é tudo na mesma mesa. Eu fico sentada nesse lugar que vocês estão me vendo das 7 da manhã até as 10 da noite, porque eu fico fazendo faculdade e trabalhando. E é tudo muito estranho, sabe? Começar no meio de tudo isso. Mas, assim, uma outra coisa também que eu tiro. Se eu tô fazendo medicina mesmo no meio dessa pandemia, é porque eu quero ser médica mesmo, né? Porque eu aceitar que eu posso estar na linha de frente, que eu posso talvez entregar a minha vida, né, para cuidar dos outros, eu acho Não, que é mais. total, né? Porque a gente está vendo aí, né, todo dia, né? Enfermeiro, não só os médicos, né, mas enfermeiros, profissionais que estão na linha de frente de saúde, cara, é uma, é uma insanidade, assim, né? Acho que a profissão, decidir por essa profissão agora, né, é como você falou, é querer muito, Muito. né? Depois de ver tanta imagem, né? Porque uma coisa é a gente saber como é a profissão de médico, acho que todo mundo tem um viés inconsciente aí de como é, né? A outra coisa é a gente está vendo pela TV aqueles depoimentos dos médicos da Itália, aqueles depoimentos agora, né? Mais para março, abril, maio, os depoimentos dos médicos brasileiros, né? Assim, o descaso às vezes, né? Com que alguns profissionais foram tratados sem ter EPI, etc. Então, realmente, cara, você, putz, né? É um sonho mesmo, muita vontade. É muita vontade, né? Assim, tem que ser, né? Assim, acho que o Com teu certeza. sonho foi testado à prova muitas vezes, né? E essa Muito. é só mais uma delas, né? Muitas vezes. E assim, e por estar na pandemia também está sendo mais factível para mim, né? Porque eu não tenho tempo do deslocamento. Então, isso está me favorecendo também. Então, Sim, as coisas andaram tudo conforme tinha que ser, sabe? Que eu sim, nunca imaginei, né? sim. Fazer uma aula online de medicina. Então, Eu esse ano também, eu fui aprovada num programa, que era uma coisa que eu queria muito, assim, fiquei muito feliz. E eu fiquei pensando, cara, meu Deus, se fosse. E todas as aulas, né, nas turmas, edições anteriores, rolaram em São Paulo. E eu moro em Santos, né, apesar da minha vida profissional, né, os clientes estão em São Paulo. Cara, eu fiquei pensando, seria muito mais complexo, né? A gente está passando por tantas mudanças aqui, né? Então isso é uma coisa que, no fim das contas, acabou sendo interessante, assim, né? A agenda ficou um pouco mais tranquilo. mais flexível, acho que é essa mesma sensação que você tem. Então, estamos em 2020, você entrou na faculdade de medicina, né? Mas você também tem uma coisa aí na tua história, na tua vida, né? Que pelo que eu já entendi, eu não sabia que a tua mãe era paciente de câncer também, né? Eu sabia da tua história, que é uma história que eu acho linda, né? As fotos do teu casamento, né? Gente, só um adendo aqui, tá? Vou deixar embaixo aqui na descrição uma matéria que eu escrevi sobre a Rúbia em 2012, porque eu vi as fotos do casamento dela no Facebook. Veja só, né? Você posta, quando você solta coisa no Facebook, é bomba, né? Assim, é a foto dela casando totalmente careca, porque ela tinha acabado de passar pelo tratamento. E ela, assim, não se intimidou com nenhum padrão, né? Assim, eu amo aquelas fotos, assim. Putz, cara, uma coisa linda. Eu vou deixar aqui essa matéria que eu escrevi sobre uma noiva, acho que era o título da matéria, Uma Noiva Muito Diferente, que eu escrevi há 8 anos atrás sobre você. Né? A gente se conhece faz tempo, hein? Puta merda. Basta. E eu acho que essa história é muito muito legal, assim, né? Quebrar esses padrões, né? Porque quando você passa por uma doença, você passou por um processo que eu não passei, que foi a quimioterapia, mas, cara, imagina, assim, a sensação de vulnerabilidade, né? A sensação de... E você já havia passado por isso com a sua mãe, né? Que também é um outro lugar não muito confortável de se estar, né? Então, você foi cuidadora, paciente e agora será profissional de saúde, né? Ou seja, é o full circle total. Eu não sei, né? É difícil alguém ter tanta experiência, né? Nesse quesito. Conta um pouquinho, assim, se você acredita que
que essa experiência, né, esse lugar que você ocupou como paciente, o quanto isso mexeu assim com o teu sonho de fazer medicina? Você falar dessa história até me emociona, apesar de ter passado 10 anos, né? Mas assim, a gente acaba revivendo bastante coisa, né? E eu tive câncer com 24 anos, estou muito nova, eu jamais imaginei ter tão nova. Então eu fiz meus 25 anos carequinha, já não tinha cabelo. E eu tava com tudo programado para casar. Então eu ia casar, né, em 4 de setembro de 2010. E eu descobri 4 de março de 2010, exatamente 6 meses antes que eu tava com câncer. E assim, a vida mudou, deu, né, jogou um balde de água fria. Porque eu era aquela noiva que eu tava 3 anos sem cortar cabelo para casar com cabelão. Eu tava fazendo regime para ser magra, linda, maravilhosa. As unhas eu tava deixando crescer e de repente vem e muda tudo, né? A prioridade mudou. E aí eu comecei o tratamento. Primeiro medo é marido abandona, né? Marido desiste de casar. Que E aí acontece eu, muito, né? A gente fala, muito, parece um medo bobo, né? Assim, quem pode estar ouvindo vai dizer, mas imagina, isso não acontece. Mas, não, porque o marido muito. acontece muito, gente, muito. Eu e a Rúbia estamos num grupo de pacientes e rolam essas histórias assim com uma frequência surreal. É inacreditável, né? E assim, daí eu fui conversar com o Daniel, falei pra ele, né? Sentei no assim, colo dele e falei, amor, ó, você tem o direito de não querer mais casar, né? Você pode me falar, se você não quiser casar, a gente, né, remarca, tal, sei lá. E aí ele falou pra mim, amor, eu vou casar contigo de qualquer jeito, cara, com câncer, sem câncer, com cabelo, sem cabelo. Se você não importar de casar sem cabelo, eu queria manter a nossa data, porque foi a data que a gente sonhou, a data que, né, tudo. E eu falei, então tá, se você, né, que é quem sou eu, Rúbia? Vamos lá, né? E topei esse desafio do meu marido, porque foi um desafio. E foi. E fui levando o câncer, eu falava que era 3C, né? Câncer, casa e casamento, porque eu estava construindo nossa casa também. E tudo estava indo numa boa. Até que chegou, eu fiz quimioterapia uma semana antes do casamento, né? E passei Senhora. muito mal. Muito mal. E quando chegou na segunda-feira, eu comecei a chorar e falei pro meu marido: desculpa, mas não vou casar, não dou conta. Isso foi um erro, a gente querer manter desse jeito, sabe? E aí meu cunhado, que é médico, chegou, ele só me deu um beijo e saiu, foi chorar lá do lado de fora e falou pro Daniel, pode desmarcar. Ela não levanta, ela não vai sair. Meu E o meu cunhado é marido, médico, eu não sabia disso também. meu cunhado é médico e a esposa dele também. Aí ele falou, ela não vai sair. Daí o Daniel falou assim, ó, não fale mais isso, porque ela vai casar. Aí ele entrou lá dentro da sala e falou bem assim pra mim: cadê aquela mulher forte, guerreira, que luta por tudo, que não desiste de nada? Por que você tá assim, se entregando? O que é isso? Você falou que você ia casar, você vai casar sim. Você pode parar com isso. E nós vamos fazer uma corrente de oração e você vai casar. Mas você tem que me prometer uma coisa. Aí eu falei: o quê? Que você não vai se entregar, porque se entregar é o primeiro passo pra derrota, deu? Tá bom. E foi. Subi e fui dormir. E aí nesse dia, ele mandou mensagem para Deus e o mundo falando: rezem pela Rúbia, ela não tá bem, 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 e fez uma corrente de oração. E no outro dia eu acordei assim, parecia que tinha, sabe, passado um rodo e levado tudo assim, não tinha mais nada, nada. E aí eu acordei e olhei para ele, e ele falou assim: vai ter casamento? Aí eu falei, vai. E ele saiu, uhul, eu sabia, não sei o quê. E foi, Lud, não senti nada. Fiquei na festa até 4h30 da manhã, e ele pedindo pra ir embora, eu tava cansada. Eu, que nada, vamos dançar mais um pouquinho e tal. Curti tudo que podia, bebi um pouquinho assim, sabe, escondidinho do médico, porque ele prometeu que ia me cuidar se desse qualquer coisa errada, O apesar de ter médico me estava proibido. no casamento também? Ele não pôde ir, mas ele foi Foi convidado, convidado. né, mas não pôde ir, mas viveu tudo, né? Eu Aham. perguntei para ele se eu podia beber, ele falou que eu podia ter 15 coisas, eu falei, tá bom, se eu tiver qualquer coisa dessa, você vai me cuidar? E ele falou, Rúbia, e eu saí andando e falei, um beijo. Não tive nada. Isso foi no domingo. Na segunda eu comecei a passar mal de novo e comecei a ter febre. Então você vê que Deus deu tempo só para eu casar, né? E aí foi um casamento maravilhoso. Muito alegre, muito feliz. E a pergunta que você me fez, né?
o que vai fazer eu ter tido câncer a diferença da minha profissão? Eu sempre acho que tudo na nossa vida tem um porquê. E eu e o Daniel, a gente já fez várias palestras, né, ajudando as pessoas. Toda vez que eu faço uma palestra é muito difícil pra gente, porque eu relembro muito o que a gente passou, que não foi fácil. Foi muito difícil. Mas eu tenho certeza que esse é o objetivo de eu ter tido essa doença, sabe? De ajudar as pessoas, de mostrar que tem um outro lado da doença que não é só a tristeza, que é a alegria, que é a forma de você encarar, que é a forma de você ver. E eu acho que fazer a medicina também está nos planos de eu ter tido essa doença. Eu tenho certeza que isso vai fazer eu ser uma médica paciente, né? Bem diferente, porque eu sei o outro lado da situação. Então, eu sempre vou me colocar no lugar do paciente, né? Eu sempre vou lembrar do que eu passei. Pode se passar 30 anos, 40, mas a gente nunca vai esquecer totalmente, né, do que a gente já viveu. O cérebro é muito inteligente. Ele deleta as coisas ruins, né? E é incrível isso, a gente não lembra. Então, por isso que eu faço questão de sempre contar a minha história, sabe? Para eu lembrar realmente o que eu passei, o que eu vivi, porque isso foi muito importante no nosso crescimento espiritual, né? Como pessoas, como casal, como seres humanos, como tudo. E eu tenho certeza que isso vai ser uma escola. Eu já entro assim, era já para entrar no quarto semestre de medicina. Não, e é muito real. Antes da gente falar desse ponto, eu vou projetar aqui minha tela, que eu quero mostrar só a matéria aqui do Juice. Ó, pessoal, foi feita em maio de 2012. Aí eu vou ver se eu acho as fotos aqui. Olha isso, que incrível essa mulher. Incrível. Eu amo essas fotos. Olha que foto, gente. Olha que lindo, 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 lindo. Você tá vendo a minha tela aí também? Tô vendo, coisa linda. Olha, esse daí é um padrinho. Todos os meus padrinhos rasparam o cabelo de surpresa no meu casamento. E eu Gente, chorei até quando eu vi, porque eu falei, cara, eu não acredito. E o não, meu marido tinha raspado também. essas imagens, assim, cara, elas têm uma vida, né? Eu acho. Eu amo essa história, assim, né? Do o contexto todo dela, até porque eu também estava vivendo muito isso na época. Pra você ter uma ideia, eu escrevi essa matéria, eu tinha acabado de perder meu pai para o câncer, né? Então era importante também para mim, né? Contar as pessoas que tinham só essa lombada, mas tinham passado aí pela lombada. Agora me conta assim, né? Uma coisa que a gente tem discutido muito nos últimos anos, e aí até de um grupo, o grupo onde a gente se conheceu também foi criado por uma médica, né? Ela fez medicina e virou paciente de câncer depois, que é a Marina. Esse grupo me trouxe grandíssimas amigas, né? Uma delas é a Ana Michele, e a Ana Michele tem feito um papel, né, recente muito lindo e me ensinado muito, né, sobre o lugar do paciente e o papel do paciente, né, e como a gente às vezes encara, enfim, a gente precisa encarar o câncer de uma forma diferente, né, com muito menos preconceito e etc. Eu queria entender de você, Rubi, assim, o que que você essa coisa do paciente ser protagonista, né? Porque você, como médica, estando no lugar do paciente, né? Eu tenho certeza que você vai passar por muita situação onde o paciente vai terceirizar a vida dele para você, né? E é um trabalho em equipe, né? Não é um trabalho solo do médico, é um trabalho em equipe. Quem era a Rúbia como paciente, assim? Tipo, como você foi com os seus médicos? Cara, a Rubio como paciente, eu até tô rindo porque meu médico ele é muito engraçado, o Dr. Marcelo. E ele é uma pessoa assim super séria, sabe? De vez em quando ele não tá muito bem humorado. É o jeito dele, tanto que teve uma vez já que eu já fui na consulta com ele e ele tava muito mal-humorado, e eu só deixei ele falar. Ele falou, e ele falou: "Você não quer falar nada hoje?" Eu falei: "Não, hoje não tem nada para falar." Fui embora e marquei a consulta no outro dia e voltei. Aí ele Aí eu voltei. Ele, ué, você não veio consultar tipo ontem? Eu falei, hoje sua cara tá melhor, já dá pra gente conversar. Então hoje a gente vai consultar. Então, assim, Dr. Marcelo é meu xodó, sabe? Assim, eu sou apaixonada. E como que eu era com ele?
eu cheguei a primeira consulta e falei pra ele, doutor Marcelo, tudo bem? Prazer, meu nome é Rúbia. Você tem um calendário? Ele falou, tenho. Eu falei, pode pegar aí pra mim, por favor? Aí ele pegou o calendário, pegou uma caneta. O senhor me presta uma caneta? Circulei 4 de setembro, assim, e falei pra ele, eu só queria que o senhor marcasse que nessa data eu vou casar. Então, assim, eu posso fazer tudo o que o senhor quiser, mas nessa data eu tenho que estar bem. Aí ele olhou pra mim, essa mulher é doida. Caraca, já chegou montando o roadmap e o plano de trabalho. Olha, assim que a gente vai trabalhar nesse cronograma, meu querido. Você não tá entendendo. Exatamente. Então, assim, mas assim, eu como paciente, eu sempre gostei muito de ter essa proximidade com o médico, sabe? De não ter essa barreira de médico-paciente. E o médico que me operou, que é oncologista, que é o Dr. Gilmar também, ele é meu amigo até hoje. E, inclusive, hoje ele é noivo da minha prima, que eu considero como prima, sabe? Então, assim, é, eu gosto de que ele. Eu sei que médico não pode se envolver com todo mundo, né? Porque senão ele acaba não tendo muita vida. Exato. Mas eu não dou conta de não me envolver com os meus médicos, sabe? Até vai ser um desafio para mim como médica não me envolver com todo mundo, porque para mim parece uma coisa muito assim, sabe? Parece que vai indo Natural, né? Assim. e eu vou. E assim, como que o Dr. Marcelo, uma vez, ele gravou uma reportagem junto comigo e ele deu um depoimento, ele falou assim, que quando eu ia no consultório, ele sabia que eu tava lá. Porque todo mundo chegava na sala dele e falava, cara, conheci uma paciente sua ali, ó, na recepção. Muito, muito engraçado. Eu fazia amizade com todo mundo, pegava o telefone, dava dica do que comer. Ó, na primeira semana eu me adaptei com açaí. Se eu via alguém careca sentada, triste, eu já sentava do lado e já começava. Olha, posso conversar um pouquinho? Eu tive câncer também. E já virava melhor amiga. Tava melhor amiga. Não, Conhecia eles já todo sabem, mundo. Rúbia. Eles já sabem que você tá fazendo medicina? Eu ainda não conversei com eles, ainda não. Assim, a última vez que eu fui lá, eu falei que eu tinha esse sonho, ele falou pra mim, você é doida, menina, pelo amor de Deus, não sei o que lá. E eu falei pra ele, eu ainda vou fazer, ainda vou vir aqui e te contar. Tem que falar, oi, Mas, colega. Agora, oi, colega. oi, colega. E assim, esse médico que namora, que é noivo da minha prima, eu já mandei pra minha prima, falou, faz favor de avisar ele que eu quero assistir cirurgia. Nem comecei, tô no primeiro semestre. Avisa ele que eu tô chegando, querido. Avisa que Tô eu chegando. com o meu bisturizinho, meu estetoscópio, e vamos lá, vamos entrar no rolê, entendeu? É bem isso, mas assim, cara, eu acho que eu como paciente, eu sei, eu envolvia eles comigo, assim, sabe? E a gente ia junto. E eu sempre confiei muito nos meus médicos. O principal, se eu não tivesse empatia, eu não voltava. Porque eu acho que assim, você tem que ter empatia com aquela pessoa, né? Você tem que gostar e você tem que confiar. Você pode até buscar outras opiniões, né? Eu também fiz isso, eu busquei outras opiniões. Mas assim, de olhos fechados eu falava, ó, eu vou fazer aqui, né? E porque eu confio nele. Então, assim, eu sou muito assim, com todo mundo, sabe? Que Você fez seu tratamento todo em Cuiabá. eu fiz o tratamento todo em Cuiabá, numa clínica que eu sou apaixonada lá, que eu conheço desde o porteiro até. Eu chego toda vez que eu vou lá, assim, eu trato hoje em Brasília, mas eu ainda não desapeguei totalmente. Então, quando eu vou em Cuiabá, eu ainda consulto com ele para ele continuar, né, me acompanhando. E até porque esse ano eu vou ter alta, eu faço tratamento até hoje. O meu tratamento foi 10 anos, então eu aplico uma medicação na barriga, né, de 3 em 3 meses e tomo um comprimido todos os dias. E dezembro eu vou ter alta disso aí. É a mesma data que eu, dezembro é o mês da minha alta, mas a minha Dezembro alta também? foi a minha primeira cirurgia, eu conto da primeira cirurgia, que foi dia 7 de dezembro, né? Eu fiz duas, mas eu tive alta. É que eu não sei se no caso de câncer de mama é diferente, né? Mas assim, eu tive alta em 5 anos, mas eu preciso ir lá uma vez por ano ainda. É igual eu. Eu tive alta, apesar de eu tomar o remédio, né? Eles parece que medem assim o percentual da recidiva, né? Do tumor Sim. voltar. Então, quando você completa 5 anos, é bem menor, né? E aí, depois, agora eu só vou uma vez por ano, faço os exames também, mas eu tomo essa medicação, né? Não, Sempre. eu não tive o
o elemento químico, né? Assim, é só Uhum. 2 cirurgias, acompanhamento, acompanhamento, acompanhamento. Você até me fez lembrar uma história engraçada. Quando eu descobri que eu tava com câncer, eu fui no médico e tal. Ele, não, fica tranquila, com a primeira biópsia, né? Esse câncer, não sei o que lá, 95% de cura e tal. Aí quando saiu a imunohistoquímica, que tinha um outro fatorzinho lá que deixava o tumor um pouco mais agressivo, ele virou para mim e falou assim, olha, esse seu tumor é um pouco mais agressivo, então é 80 e poucos por cento de cura. Eu falei, oxi, pode parar, já falou 95, já captei isso, não aceito outro porcento lá. E o que era o fator? Eu acho que isso é uma coisa legal, né? Porque todo mundo acha que câncer de mama é a mesma doença. E não é, é um grupo de Não. várias doenças diferentes. O teu foi o quê? Triplo positivo? O meu foi triplo positivo, que é positivo para estrogênio, progesterona e o HER2, que é uma... É igualzinho da minha mãe. Inclusive tem até um filme, né, sobre a droga que a gente usa para esse tratamento, que foi um filme sobre o estudo do HER2, né, e daí eles mostram lá os dois grupos, o que tomou placebo e o que não tomou, e aí a gente toma essa medicação, né, que foi o que revolucionou, né, é o o tratamento. Hercept. Você tá falando O Hercept. Uhum. Isso mesmo, que faz a gente, que assim, faz a cura, né? Apesar de ser um câncer bem mais agressivo, você já sabe o que alimenta ele, né? Sim, Diferente exato. do triplo negativo, que ainda você não sabe muito bem o que alimenta. No nosso, não, ele já sabe todos os fatores que fazem o câncer crescer. Então, a nossa chance de Você sobrevida... passou pelo mix completo de quimioterapia, rádio e mastectomia? Na realidade, eu fiz quadrantectomia, né? Eu passei por tudo completo, mas eu tive uns plus. É o pacote completo, gente. Muito sem graça, só quimioterapia, radioterapia e quadrantectomia, né? Eu tive... o remédio que eu tomo, que faz parte do tratamento do câncer, é raro, mas é um efeito colateral dele. Ele superestimulava meu ovário, eu fazia uns cistos hemorrágicos, e os cistos iam crescendo e pá, na barriga. Explodiram 3 vezes, eu fiz já 3 videolaparoscopia, né? No total. A primeira, eu fiz um cisto de ovário roto, e aí eu tive que drenar o sangue da barriga inteira. Aí depois eu fiz uma outra, porque daí deu um monte de aderência intestinal, e aí a terceira eu tive que tirar um tumorzinho também do ovário, né? E aí fora isso também eu tive que pôr o Portocat, que é um catéter, né? Eu não quis pôr Portocat durante o tratamento, porque eu falava, não precisa. Eu fui no médico e ele falou, olha, uma das coisas que pode acontecer é você ter trombose e tal. Eu falei, não, você tá louco? Eu vou sobreviver do câncer, morrer de trombose? Não quero saber desse trem. Não põe. Só que chegou num ponto que eles estavam já pegando as veias daqui. Quando começou a pegar as veias daqui, eu falei, não aguento mais. Vou pôr o Portocat. Pus o Portocat, fiquei com ele um tempo, né? Foi mais uma cirurgia. Só que daí começou a infeccionar. E eu tive que retirar. Adivinha? Tinha um trombo no catéter. Que bingo, hein? Meu Deus do céu. E quanto tempo depois disso? Você botou o Portocat, quanto tempo depois? Cara, eu acho que foi 1 ano e pouco depois. Eles queriam que eu ficasse 2 anos, né? E eu usava heparina, fazia tudo certinho, como eles mandavam para limpar. Mas não teve jeito. E aí, assim, como eu fiquei meio hipocondríaca, né, durante o tratamento, eu ia fazer a limpeza e doía, sabe? Eu falava, gente, tá doendo esse negócio, Não, isso é hipocondríaca, coisa da sua cabeça. Porque quando a gente é hipocondríaco, a gente não sabe diferenciar o que é real do que é fictício. Sim. Então, assim, é muito difícil. E aí, beleza, eu fui levando, né, que era assim, o dia que me deu febre e eu não tinha nada, aí o vascular falou, infectou, pode tirar, vamos tirar esse negócio. Deu febre? Aí, você sentiu febre por causa do Portocat? Porque infeccionou. O que aconteceu? Graças a Deus, o trombo não desceu, ele ficou parado e estourou o catéter, entendeu? Então, estourou o catéter em cima. Então, na hora que eles injetavam a heparina extravasava no músculo aqui, entendeu? Nossa. E aí, por isso que eu sentia dor. Daí, ele filmou pra mim, porque ele tirou, né? E filmou ele mostrando ele com a seringa, assim, empurrando, e saiu um trombão, assim.
Ou seja, vocês estão vendo que ela já fez medicina antes da faculdade, né, minha gente? Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo que ela já sabe tudo, o nome de medicamento. Se você perguntar o nome de todas, quantas sessões de quimioterapia, qual é o nome, ela vai responder isso em profundidade. Agora, esse é um comportamento que eu recomendo não só para quem sonha em fazer medicina, mas assim, se vira um paciente, vira um pouquinho médico também, porque isso pode ajudar a salvar a sua vida. Assim, dica de quem já passou por isso, eu falo, ó, eu chego às vezes em alguns médicos, eu falo assim, doutor, presta atenção, né? Não sou médica, nunca estudei, mas eu sou muito curiosa. Então, eu já me considero uma pseudomédica formada pelo Instituto Universal Brasileiro. Lembra aqueles anúncios que vinham em revistinha, que você aprendia pelo correio? Então, eu sempre formei pela internet, o Google foi meu professor. Já li uns artigos científicos aqui, vamos conversar sobre eles, né? Eu lembro que eu cheguei à primeira consulta com o meu médico com 50 páginas de um artigo científico impresso, eu falando assim, não tem explicação para eu ter um câncer na língua aos 29 anos de idade, sem fumar, sem beber, sendo mulher, com uma boa higiene oral negativa para HPV. Não tem explicação. A única explicação que eu estou supondo é sobre isso aqui, que é uma substância chamada peróxido de carbamida, que é parte de clareamento dentário. Eu fiz clareamento dentário 2 vezes na minha vida. Tem alguma relação? Aí ele, curioso. Nunca vi isso, mas dá aqui o artigo que eu vou ler. E foi isso, entendeu? Então, assim, tipo, ele não falou que sim, que não até hoje, né? Pode ter sido uma viagem da minha cabeça, mas assim, uma hipótese levantada, entendeu? Eu recomendo que alguém use peróxido de carbamida para fazer clareamento dentário? Nem fudendo. Nem É, fudendo, com entendeu? certeza. Daqui a 20 anos descobrirem essa merda, já tô feliz, entendeu? É bem isso. Não, e detalhe, né? Você falou disso, todo mundo fala pra mim, você é muito nova, com certeza é genético. Eu já fiz vários estudos, eu não tenho mutação do BRCA1 e 2. Então, apesar de eu ter tido, minha mãe ter tido, eu tenho só uma mutação que é do ATM, e eles, assim, tem alguma relação, né, com o Uhum. tumor de mama, mas não é igual BRCA1 e 2. Tanto que eu não tenho indicação de profilaxia, né, de tirar as duas mamas. Uhum. Então, assim, a medicina é uma... Não, e assim, o câncer, né? Eu não sei se você chegou a ler o livro O Imperador de Todos os Males, né? Do Siddhartha, que é um médico. Ele fala muito isso, assim, né? Assim, é um romance sobre o câncer. Então, ele fala muito da aleatoriedade, né? Eu acho que isso é muito louco, assim, muito da aleatoriedade que a doença tem, né? E se você para pensar, você tem trilhões de células no teu corpo que estão se multiplicando todos os dias. Estatisticamente, gente, em alguém vai dar errado. Ponto. Ponto. Uhum, Em com alguém vai certeza. dar errado. É questão de estatística. E outro autor que eu gosto muito é o Taleb, o autor do Cisne Negro. Eu estou lendo um livro dele agora, não acabei ainda, mas que chama Iludidos pelo Acaso. Então a gente fica o tempo inteiro tentando buscar essas explicações, mas existe um fator do imponderável que a gente não sabe explicar. E o câncer é puramente isso, né, minha gente? É Sim. puramente isso. É, Mas com que certeza. loucura. Olha, eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar, que você falou da Marina e da Anami. E logo que eu comecei a fazer medicina, eu vi um projeto que chama Padrinhos Med, né, na internet e tal. E achei muito legal. E aí eu vi que a doutora Marina postou falando que ela tinha criado o grupo dela. Eu mandei mensagem para ela na hora, falei, cara, e o grupo dela é Paliativos, chama. E na hora eu mandei mensagem pra ela, falei, cara, eu quero ser apadrinhada por você, pode no primeiro semestre? Porque assim, pra mim ia ser uma honra ser, né, apadrinhada pela Marina. E eu entrei no grupo da Marina, então eu sou hoje afilhada dela nos cuidados paliativos. Eu tô lendo os livros que ela sugeriu, aí vai ter umas palestras, assim, tô achando o máximo, imagina, cara, quando que, né? Eu imaginei, sim, tô Que maravilhada com isso. volta, né? Que Assim, porque reviravolta. E eram aí, um dos livros para ler é o da Ana Mi, que eu ainda não li, até comprei agora, né? E o outro é sobre a morte e o morrer, né? Então, assim, eu tô adorando, sabe? Gostando muito mesmo. leia o livro da Anami, porque ela conta histórias assim, né? A história principal, né? É dela, da relação dela com a Renata, é uma história de vida e de amizade, né? Acima de tudo. Mas eu falo para a Anami que eu falo assim, amiga, você foi a única pessoa capaz de me transformar em página de livro. Então, eu tenho esse check. Estou lá, a história começa na página 73. Eu falo que assim, depois da página 73
tem essa personagenzinha aqui no livro, assim. E a Legal. história é linda, assim, né? Porque a Marina e a Ana Michele passamos o ano de 2017 inteiro falando que a gente iria viajar juntas. A gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. Quando chegou no final de 2000, vai passar o aniversário da Ana Michele em Nova York. Esse era o plano, tá? A gente começou a falar isso muito cedo naquele ano, assim. Não foi meses de planejamento, mas foi meses sonhando. Quando chegou lá para tipo novembro por aí a Ana, e aí? Vamos? Tá todo mundo com passagem comprada? Meu, eu tava ferrada de grana, assim, não tinha como ir, assim, não tinha. A Marina tava lá super enrolada no trabalho, não ia conseguir também. Eu falei, cara, ai, eu não quero dar para trás isso. A gente falou tanto, 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 tanto. Meu, peguei minhas milhas, dei um jeito, foi um rolê assim muito foda. A gente passou, tipo, a gente entrou no avião pra tipo, passar 3 dias juntas praticamente em Nova York. Foi quase um bate-volta. Mas foi uma das coisas mais mágicas assim que a gente fez. E essa história tá no Legal. livro. Assim, se prepara para quando chegar nessa página, porque é um trecho da minha vida que me emociona muito, assim, né? Eu nunca Nossa, que esqueço massa. eu e a Ana Mi nos despedindo lá, porque eu ia embora um dia depois, ela foi embora um dia antes, porque ela seguiu para o Canadá. Assim, foi tipo, sabe filme Sessão da Tarde, que o roteiro é ruim, de tão Sei. meloso que é? Foi isso, assim. Está no livro que você vai ler. Que massa, cara. Ó, pessoal, vou deixar o nome do livro aqui embaixo também, para quem não pegou aí o nome do livro, é Enquanto Eu Respirar, da autora Ana Michele Soares, que é essa nossa amiga, que é uma paciente de câncer de mama metastático e está fazendo um trabalho aí muito lindo de empoderamento de paciente. E ela é mencionada no primeiro vídeo aqui do Veda com a Roberta. A gente tem outro vídeo aqui, Rúbia, com a Roberta Pérez, que ela também não, porque não é exatamente o teu caso, mas assim, o câncer foi um processo de transformação muito grande para ela e ela já era profissional da saúde. Então, essas viradas da vida têm um impacto gigante, né? Assim, acho que a gente não pode desassociar a questão pessoal da questão profissional, né? Assim, Com sempre certeza. vai ter uma ligação. Mas olha, caminhando aí para o final desse vídeo, porque você sabe que a gente ficaria aqui horas falando, né? Eu falo pouco, né? Você também, né? E E tem pouca história, né? Só você falando aí, eu já lembrei mais de umas 5. Então conta mais uma aí pra gente. Mas porque você falou de viajar para fora e eu lembrei de uma história, né? Que eu queria passar a lua de mel na Europa, sempre tive esse sonho. Então, quando eu comecei a namorar o meu marido, eu falei para ele: vamos fazer uma poupança? Vamos. Aí a gente investiu na bolsa, né? E o dinheiro triplicou. E ele, primeiro que ele achou que eu era doida, né? Ele falou: seu guri acabou de começar a namorar, né? Já tá pensando em lua de mel? Doida, beleza. Eu, Visionária, né? não, ele falava pra mim, eu falei, cara, eu sabia que você era o homem da minha vida. No primeiro olhar, você não, o problema é seu. Fomos pra Europa, só que eu não podia ir depois do casamento, né? Então eu casei em setembro e eu fui em março pra Europa. E aí, em fevereiro, eu tive aquele problema do cisto, lembra? Uhum. Que estourou. E aí, estourou o cisto, eu fui pra cirurgia um mês antes de viajar. E aí eu voltei no meu médico, falei para ele, né? Eu já sentei chorando, né? Falei, eu já estava assim, toda emotiva e eu falei para ele, doutor Marcelo, minha lua de mel é daqui não sei quantos dias, né? E ele virou para mim e falou assim, você sabe que você não pode ir, que isso não é prudente, porque não sei o que lá. E começou a falar um monte de coisa, sabe? De médico, né? E eu desabei a chorar. Mas desabei a chorar, porque eu falei, cara, já adiei tanta coisa, né? Tipo um sonho. Agora eu não vou de novo. E aí ele virou para mim, viu que eu tava chorando, levantou, saiu da mesa dele, fez eu levantar, me abraçou e falou assim: agora eu tô te falando como amigo. Vai, seja feliz, curta essa lua de mel. Aí eu comecei, eu olhei para ele, falei, obrigada, e chorei mais ainda e fui. Cheguei lá, só para assim, só para vocês entenderem o que é Rúbia. Primeiro banho, era uma banheira, aquelas banheiras altas. Daí eu olhei, né? Meu marido foi tomar banho e falou assim: gente, essa banheira tá escorregadia. Aí vou avisar a Rúbia que essa banheira tá escorregadia. Aí
Eu tinha acabado de colocar o catéter também, né? Ele falou, ah, não vou não, ela não deve ser tão tansa, né? Beleza. Terminou de tomar banho, vai, Rúbia, tomar banho. Adivinha? Rúbia tropeçou na banheira, caiu, quebrou o dedo e bateu o catéter. Primeiro dia de lua de mel. Aí eu comecei a chorar, e eu bati o catéter, fez um roxão, deu pus e o dedo quebrado, o dedo da aliança ainda. A aliança não saía. Aí eu olhei pro meu amigo, eu tava na casa do amigo, comecei a chorar, eu quero ir pro hospital. Daí ele, ó, ou é hospital ou é Roma, porque tava na hora de a gente ir pro aeroporto, senão vocês vão perder toda a viagem. Eu olhei pra ele, tá bom, então vamos pra Roma. E foi com o dedo quebrado. Não conseguia colocar uma calça, nada. Cheguei em Roma, falei, vou ligar pro meu cunhado médico vai me ajudar a consultar. Na hora que consegui uma internet lá, fez uma consulta igual nós estamos fazendo aqui. Falei pra ele, olha, Cunha, eu caí e tal, não sei o quê, tô com o dedo, né? Piscina na lua de mel, cara. Na hora que eu mostrei o dedo, ele... Pô, PQP, Rúbia, o que você aprontou? Você quebrou esse dedo, cara. O que você levou de remédio? Aí eu levei isso, eu tinha uma sacola ali. Ah, então toma isso, isso e isso. Morrer você não vai do dedo, só tira a dor. E assim foi. Fiquei E a aí, viagem... você engessou? Você não foi no hospital? Não, fiquei a viagem inteira com o dedo quebrado, voltei, o dedo era um pouquinho torto, ainda doía, depois ficou bom, colou. Ô, Rúbia, eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Mas assim, eu acho que tem um fundo de verdade nela, assim, cara. Você realmente precisa fazer medicina para situações como essa. Você poder ser autossuficiente, entendeu, gata? Não, com certeza. Ó, e só para encerrar, né? No retrasado, eu em Brasília, primeiro ano em Brasília. Daí cheguei do vôlei, domingão, solzão. Aí meu marido fazendo um churrasquinho. Falei, cara, que legal, maridão, fazer churrasquinho. Olhei meu pé de siriguela. Falei, vou fazer uma caipirinha de siriguela. Aí fui lá, peguei um pau de vassoura, cortei um refrigerante, né? Fiz bonitinho. Pra fazer assim, né? Cheguei lá, fui fazer assim, a siriguela não vinha. Aí eu falei, vou subir bem aqui, juro por Deus, ó. Isso era o pé aqui, isso aqui era a altura. Falei, vou subir só mais um pouquinho para pegar a siriguela que eu vou alcançar, né? Só que assim, sempre subi em árvore, tenho muita experiência, tava de Havaiana, com as duas mãos ocupadas, maridão vendo tudo, porque, né, é junto, subi na árvore. Na hora que eu fui colocar o pé escorregou, aí eu balanceei e caí para trás. Na hora que eu caí para trás, a mão, eu coloquei a mão ficou embaixo da bunda. Então, a bunda fez uma alavanca, sabe? Ela forçou isso aqui para trás. Beleza, eu senti uma dorzinha. Aí eu tirei a mão de baixo. Na hora que eu tiro a mão vem pendurada. Nossa, Rubia, meu Deus. É, Aí, gente, ela tá no eu caminho segurei, certo, gente. Ela tá no caminho certo. eu segurei Essa a transição mão. de carreira é necessária, entendeu? Cara, eu segurei a mão e saí correndo. Falei, meu marido, quebrei a mão, quebrei a mão. Aí ele continuou fazendo churrasco. Porque ele achou, a Rubia tá tirando onda de mim. Certeza, porque ela caiu, né, de um negócio tão... Quando ele olhou a minha mão, ele entrou em parafuso e ele começou, por que você subiu na árvore? E assim, quebrei rádio, pus uma placa, 9 parafusos e assim vai. Caraca, meu, ela gosta muito de cirurgia de hospital, ela gosta. Assim, tá conectado. Pô, Agora, Rúbia, eu queria te perguntar o seguinte, tá? É, a gente está no momento aí estamos vivendo a pandemia, né? A pandemia não acabou no Brasil. Eu espero que quando você esteja assistindo esse vídeo, a pandemia já tenha acabado faz tempo, mas hoje, enquanto estamos gravando, ela não acabou ainda. E aí a gente tem uma situação de muita gente, né? Perdendo emprego ou muita gente reavaliando a vida, né? Assim, eu acho que esse momento que você passou, né? Putz, não conseguiu o que eu queria na carreira, né? Acho que muita gente, independente do empregador, também se sentiu assim, né? Cara, não quero mais isso que eu estou fazendo porque a pandemia mexeu comigo, né? Eu tenho ouvido muito essa frase, a pandemia mexeu comigo, mexeu comigo, mexeu comigo. Que dicas você dá para essas pessoas, né? Que estão, você já passou por um monte de baque na vida, né? Pelo que eu vi, não só o câncer, mas vários outros. Que dica você daria para essas pessoas que passaram por esse baque e agora estão repensando a sua vida profissional e precisam tomar decisões, né? O que vai ser? Né? O que a Rúbia conta para elas? olha, a minha dica seria,
a primeira coisa é sempre ter esperança. Porque esperança, eu acho que tudo na vida tem um porquê. E por mais difícil que seja o que a gente está passando, isso tem um porquê, né? Eu acredito nos planos de Deus. Mas se você não acredita, né, que existe um Deus, eu também acho que tem um porquê fora de Deus, que é da energia positiva, das coisas do bem. Então, assim, o que eu indico para você? Não deixe de enxergar nas entrelinhas. Porque às vezes a gente se desespera e a gente acha que tudo tem que ser conforme o que a gente planeja. E nem tudo é conforme a gente planeja. E tudo que vem, né, os tombos que a gente toma, as coisas ruins, elas marcam os nossos corações para que a gente se torne pessoas melhores, para que a gente se evolua no mundo, né, como seres humanos, e que a gente possa passar isso para frente. Eu ainda não desisti do mundo, eu ainda acho que o mundo ele ainda tem solução. E eu acho que a solução dele é você fazer com que as pessoas mudem a forma de pensar. Meu esposo me perguntou o que eu achava, se a pandemia tinha, né, mudado alguém, tipo, uma pessoa que não é muito legal, mudou. E eu falei para ele, olha, eu acredito que possa ter mudado, pode ter sido a minoria, mas se mudar 10%, a gente já evoluiu 10%. Então, por mais difícil que os passos sejam, no final a gente sempre sobe no pódio. Então, essa é a minha dica, que as pessoas não desistam de sonhar. Os sonhos não devem ser apenas sonhos. A gente tem que ir atrás do que a gente quer. E, assim, o caminho de Deus, né? Ele é estreito, difícil, curto. O outro, ele é muito florido, fácil, aberto. Então, não tenham medo de passar por dificuldade, por medos, por angústias. A gente, assim, isso faz com que no final dê tudo certo, né? E aquela frase clichê, se não deu certo é porque não chegou no final. Então vamos sempre em frente. E a minha dica é, leve a vida com alegria. Eu fui achar meu convite de 15 anos e a frase que eu escolhi para colocar no meu convite é sorrir é o melhor remédio. Eu tinha 15 anos. E a minha vida é assim, a minha vida é uma felicidade, é uma alegria. Eu posso estar chorando, depois eu já estou rindo. E eu não tenho medo também de sofrer. Eu acho que os sofrimentos são necessários. Eu choro bastante, sou bastante emotiva. Mas a gente chora, se levanta, se reergue, vida para frente. Então, assim, se permita sofrer, se permita chorar, se permita dar a volta por cima e rir novamente de tudo aquilo. Eu acho que é o Eu meu. quero muito brindar com você, tá? Muito com uma caipirinha de siriguela, tá? Pelo amor de Deus, você vai fazer uma caipirinha. Eu vou marcar uma consulta com você, só para ter a desculpa de te ver pessoalmente, a gente poder, depois que você acabar o seu expediente, a gente brindar com uma caipirinha de siriguela. Faço questão, porque o pé ainda tem, e já vai começar de novo a zariguela, e assim, ó, delícia, Lud, recomendo. E você sabe por que eu caí e quebrei o braço? Que eu tinha Ah. bebido só água. Se eu já tivesse bebido uma caipirinha, eu ia cair igual gato. Ia ser melhor, talvez, né? Vamos ler. Eu não ia ter quebrado. Maravilhoso. Rúbia, você é um mulherão, assim, cara. Muito feliz de ter te chamado para esse papo, assim. Foi putz, incrível, né? Conhecer ainda mais a tua história. Amo aquela matéria do Juice de 8 anos atrás. Que bom, né? Que naquele momento eu parei para escrever aquilo, né? Porque se não tivesse me marcado tanto, tenha certeza que eu não teria te chamado para esse papo. E assim, cara, você dá uma notícia dessa, foi muito lindo para mim ver assim. Falei, cara, a Rúbia. Eu lembro que ela trabalhava com rolê administrativo, eu não lembrava que era banco, mas era uma parada assim que não tinha nada a ver com medicina. O que aconteceu, cara? Tipo, e eu fiquei muito. E as suas fotos de caloura, com a camisa do time lá, mano, assim, sensacional. Muito Isso bom. foi prenda. Meu marido jogou um ovo na minha cabeça ele, o veterano, são flamenguista. Por isso que eu vesti aquela camiseta ridícula. Depois de 7 dias eu posso falar que eu sou gremista ainda. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, parabéns pela tua história, é muito bom, né? Saber que Obrigada. a medicina, né, cada vez mais vai ter médicos super geeks, né, super nerds, estudiosos, mas que não deixam aí
a humanidade, né, e a empatia de lado e, cara, ter você vai ser maravilhoso. Eu queria só te perguntar, eu sei que é muito precoce, que suas aulas acabaram de começar, mas assim, oncologia é uma possibilidade? É super possibilidade, mas assim, eu tenho até medo de falar o que eu tô querendo fazer, né? Porque as pessoas falam que eu sou louca, que eu vou lidar com sofrimento, mas eu pretendo ser oncopediatra. Uhum. Então, eu pretendo fazer a oncologia na pediatria, porque eu sei que é um pouco de clichê, né? Mas o que me inspirou muito desde criança ao ser médica foi o filme Patty Adams. Uhum. E, e eu me vejo como aquele médico, sabe? Alegrando a vida das crianças. E eu acho que daí o cuidado paliativo, né, que eu tô fazendo com a Marina tem tudo a ver com isso. Então, é o caminho que eu estou esperando seguir, mas diz que muda muito. Então, daqui a 6 anos eu vou ver essa entrevista e vou Com ver. certeza. A gente vai fazer conteúdos nesse meio tempo, você vai atualizando em tempo real. Mas isso é uma coisa, um recado que eu queria deixar. Assim, acho que faz muito sentido, né? E o trabalho que a Marina, a Ana Michele, Ana Cláudia Quintana Arantes estão fazendo, né, de ressignificar as palavras cura e as palavras morte, né, são muito importantes para a medicina hoje. Eu acho que elas abriram uma discussão. Eu não posso falar que não existia antes, né, porque eu não, talvez só eu não estivesse atenta, mas assim pela aderência, né, e pelo potencial dos canais digitais, né, eu acho que esse tema agora está indo muito mais longe. E quando eu olho para trás, né, de tudo que a gente falava lá no grupo em 2011, né, e se passaram quase 10 anos, né, você vê que a medicina mudou muito, não Sim, só no aspecto de protocolos. Protocolos também mudaram muito nos últimos 10 anos, especialmente para câncer de mama, mas também no trato, né? O que é a relação médico-paciente. E que bom, eu sei que a gente está os pacientes igual eu, né? Talvez igual você, igual a Ana Michele, estão enlouquecendo um pouquinho os médicos, estão um pouquinho, né? Mas eu acho que é parte de uma fase de transição, assim, né? Por uma medicina bem mais humana e e que dê qualidade de vida para todo mundo, para o profissional poder se mostrar vulnerável, né, que antes ele não podia e hoje ele já pode um pouco mais, e para o paciente também poder dialogar, chegando lá e falando, amigo, ó, calendário 4 de setembro aqui, ó, eu data vou do meu casar. casamento. Vamos trabalhar em equipe para isso dar certo, né? É bem isso. Então é isso. E, Lud, Parabéns, eu queria também Gatona. falar uma coisa, né, que eu resolvi aí, como faz parte aí dos planos de Deus eu divulgar, né, a minha história, eu resolvi criar um Instagram, né, para contar mais a minha história, que se chama Paciente Virou Médica. Maravilhoso, eu vi, a gente esqueceu de falar sobre isso, olha que legal. Olha, estamos ruim como marqueteira aqui, hein? Pois é, quase que eu esqueço de falar. Então, assim, tá bem no começo mesmo, é mais para incentivar algumas pessoas e, assim, eu vou contar só uma coisinha, que essa semana veio uma amiga minha de colégio falar comigo. E ela falou, Ruby, eu sempre tive o sonho de fazer medicina. E eu vi a sua história e isso me encorajou. E eu vim te contar que eu me inscrevi para o vestibular. Cara, até emocionei, sabe? Falei, não, você vai passar e nós vamos formar juntas. Nós formamos no terceiro ano, lá nos Uhum. 17 anos. Então, assim, é esse meu objetivo, sabe? De fazer com que as pessoas percebam que dá. Nunca é tarde para a gente mudar, nunca é tarde para a gente ir em busca de um sonho. Sim. Então, eu resolvi, né, colocar lá. Eu coloquei paciente virou médica, porque eu já fui muito paciente, ainda sou. E agora eu vou virar a médica aí, né, com a experiência. Então, se alguém quiser ir fazer medicina junto comigo, aproveita que está no começo. Ó, e já segue, minha gente, para a gente acompanhar todas as histórias, né? Vão ter dias bons, dias ruins essa jornada, com certeza. A Rúbia está contando essa história no Paciente Virou Médico. Eu vou deixar também aqui na descrição o link para o Insta dela, para você não deixar de seguir, acompanhar aí essa transição de carreira em tempo real, porque ela só está começando, né, Rúbia? Isso mesmo, é exatamente. Rubia, muito obrigada pelo seu tempo. Eu amei essa conversa. Por favor, não vamos deixar de fazer Zoom, mesmo que não esteja gravando, tá? Para a gente poder falar mais besteira ainda, tá bom? Mas eu Com amei, caipirinha de siriguela. por favor. Eu vou dar um jeito aqui. Aqui em Santos não tem muito, não, mas a gente dá um jeito.
Eu agradeço muito, muito, muito seu tempo, de você ter topado gravar no meio dessa correria que eu sei que você está trabalhando e fazendo faculdade de medicina, minha gente. Que isso! É Cada... bem isso, mas assim, foi quando você falou comigo, eu lembro muito da entrevista que eu fiz, né? E tanto que eu te falei Joyce Santos, né? Porque marcou muito essas palavras, assim, por mais que você acha que eu que estou ajudando você, não, a gente, sabe? Eu sempre, as pessoas me ajudam muito e cada vez que eu leio, isso me fortalece mais. Então, assim, você mora no meu coração, assim, você sabe que eu desejo o melhor para Todas você. aquelas meninas, assim, elas marcaram, né, você, Sim. algumas já se foram, né, infelizmente, mas assim, você, a Renata, a Ana Mi, Marina, tem Amandinha, não várias. sei se você lembra, agora eu moro aqui em Brasília junto com ela, Amanda Porto. Eu não lembro da Amanda. Eu vou te mandar depois uma foto, porque a gente tem um ritual que a gente tira nos encontros. Eu, Marina, Nami e a Amanda, a gente tirou a mesma foto para comparar. Não, mas olha só, sabe por que eu não lembro? Isso é legal te contar. O dia que todo mundo ia se encontrar em São Paulo era dia 18 de maio de 2012, que foi um encontrão que teve desse grupo. E foi o dia que meu pai morreu. Então eu não fui Nossa, desse encontro. E aí o que não que tem. aconteceu? Ana Michele e Marina desceram a serra para me ver no dia que meu pai tinha morrido. Então foi uma Ah, loucura. Elas saíram do encontro para vir aqui. Então, isso que tá no livro bonitinho. que você vai ler, tá na página 73, tá? Se Pode quiser deixar. cortar E, direto ó, para 73, acabando essa pandemia, a gente tem que marcar as 4 de fazer fazer um um Zoom. bem bolado. Fazer um Zoom, com certeza. Não, ó, eu já fiz esse convite aqui para a gente gravar no canal do Tip também, tá? Eu fiz o convite para a Anami e para a Roberta. E seria ótimo se você participasse para a gente falar de Outubro Rosa, do que precisa ser o Outubro Rosa do futuro. Que não é sair dando mensagem para um monte de gente, não. Mas fica aí para setembro, né, minha gente? Que agora estamos em agosto, nesse Veda. Fica aí para setembro a gente fazer esse projeto, Massa. tá bom? Beijo, Obrigada. Rúbia. Tchau, tchau.